Bom dia, meus alunos queridos, tudo bem com vocês? Galerinha do 7º ano, hein? Que saudades! Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre os conceitos de Estado, nação, governo, país e território. Primeiro conceito que eu vou falar para vocês, pode passar a imagem, por favor? Então, aqui é o povo. Vocês lembram o que é o povo? O povo é um número grande de pessoas que habitam uma determinada região. Isso é um povo. E uma cultura? O que é uma cultura? A cultura está relacionada aos costumes, às crenças, aos valores, à língua, à religião de um determinado povo, né? E um território, pessoal? Vocês lembram o que é um território? Do território eu trouxe um exemplo bem legalzinho e bem didático para passar para vocês. Vou dar um exemplo para vocês do meu cachorrinho. O meu cachorrinho chama Pitoco. Eu adoro passear com o Pitoco. Mas uma vez estava passeando com o Pitoco, ele parou em frente ao portão de uma casa. Nessa casa morava o Jerry, um pitbull, e fez o quê? Xixi ali. E que o Jerry fez? Ficou cheio de raiva, queria estraçalhar o meu cachorrinho Pitoco. Mas quando o Pitoco fez isso, o que ele estava dizendo para o Jerry? Aqui é o meu rolê, aqui é o meu território, né? O ser humano, ele não sai por aí, né, demarcando território, fazendo xixi, né? Se bem que do ser humano a gente pode duvidar de tudo, né? Mas até que a gente sabe que não. Mas o que o ser humano faz para delimitar um território? O ser humano delimita por fronteiras, né? Então aqui o exemplo está o território brasileiro, delimitado por fronteiras. Dentro desse território, o Estado exerce um poder, uma soberania. Ele diz aqui, sou eu que mando, através das minhas leis, das minhas regras, da minha forma de governo. Então, isso é um território, pessoal, um espaço delimitado por fronteira, onde um Estado exerce uma soberania. E uma nação, pessoal? A nação, a palavra nação, ela quer dizer nascimento. Nascimento de uma identidade cultural. É uma palavra que vem do latim. E então ela desvenda o quê? A relação histórica de um povo que compartilha uma mesma cultura, um mesmo costume. Isso é uma nação. Podemos ver na imagem que um povo mais uma cultura, mais um território é igual a uma nação. Uma nação. Agora, uma nação com mais um governo, o que é um governo? Porque pode ter uma nação e pode não ter um governo, porque um governo, um Estado que exerce soberania, ele está relacionado, ele tem que ser reconhecido mundialmente para ser um Estado. Mas, por exemplo, os indígenas, uma tribo indígena, uma tribo africana, desconhecida mundialmente, ela é uma nação, porque é um povo que compartilha a mesma história, a mesma cultura, os mesmos valores, a mesma crença. Só que ela não é um Estado porque ela não exerce uma soberania política, administrativa e jurídica sobre um determinado território. Isso ela não é reconhecida mundialmente, mas ela não deixa de ser uma nação que habita uma determinada região. Mas, pessoal, e quando você pega um território que tem ali 2 ou mais nações ali no meio dele? O Brasil. O Brasil é um exemplo bem legal disso. Quantas nações nós temos dentro do território brasileiro? Aqui tem indígenas, tem descendentes de portugueses, italianos, espanhol, franceses, tem japoneses, né? Tem os muçulmanos, os árabes que migraram bastante para a nossa região. Aqui tem diversos povos que compartilham diversas culturas, diversas nações. Então, quando um território habita mais de uma nação, ele se torna e tem essa soberania política na administração jurídica, administrativa, tem essa soberania de Estado, ele se torna um Estado-nação. Porque daí ele tem mais de um povo, uma nação, uma cultura, compartilhando aquele mesmo território, exercendo a soberania estatal. Então, ele se torna um Estado-nação. Mas e quando esse Estado não tem mais de uma nação? Por exemplo, vamos falar aqui da Coreia do Norte. A Coreia do Norte tem mais de uma nação lá? Ou a Coreia do Norte, os habitantes da Coreia do Norte são só
os coreanos do norte? Lá tem brasileiro, tem americanos, tem chineses ou tem só coreanos lá? Então, a Coreia do Norte, ela é um estado, porque tem um território marcado, tem uma nação, um povo que compartilha uma única cultura, mas é um só, não tem diversidade de nação, de cultura e de povos, e tem um estado, um poder ali estatal que exerce uma soberania sobre aquele território. Então, ali é um estado, mas não é um estado-nação. Um outro exemplo de estado-nação é o Canadá. O Canadá é um exemplo de estado-nação, porque o Canadá ele exerce uma soberania estatal, administrativa, política e jurídica sobre um determinado território, que é o território do Canadá. Isso é reconhecido mundialmente, mas lá é formado por 3 nações: indígenas, ingleses e franceses. Então, o Canadá ele é considerado um estado-nação. Pessoal, um governo, a palavra governo vem de governare. Do latim, ela quer dizer governare. Significa governar, dirigir, conduzir. Se eu falar para vocês, os seus pais, os seus responsáveis, eles governam a casa de vocês? Governam, porque ali eles fazem valer as leis, as regras dele, eles dirigem, eles conduzem. Então, governar, um governo é conduzir, é dirigir, né? Isso é um governo. Então, nós podemos ver aqui que o povo mais a cultura, um povo, um grupo de pessoas, mais uma cultura, mais um território delimitado por fronteira, onde exerce um Estado que exerce soberania, exerce poder, domínio. Uma nação e mais um governo formam um Estado. Agora, se for mais de uma nação dentro do mesmo território, forma então um Estado-nação, como é o exemplo do Canadá e do Brasil. O país, pessoal, o país significa o aspecto físico, o território físico da região ali aonde o Estado exerce a determinada soberania. E o Estado é o aspecto político, é aquela administração jurídica, administrativa, política, aquele poder estatal que impõe as suas leis, a sua forma de governo, as suas regras. Isso é o Estado. E o país, então, é só a marcação de fronteira, o aspecto físico reconhecido, né? Mas, pessoal, essa aulinha a gente já trabalhou bastante em aula. Eu espero que vocês tenham compreendido bastante. E até a próxima aula, onde a gente vai estar aí tratando de um outro assunto bem legal. Fiquem com Deus, se cuidem. Logo, logo podemos estar juntos, tá bom?